Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenze do Treinador OAB e hoje nós estamos na nossa contagem regressiva. Faltam 28 dias para o exame de ordem, para a nossa primeira fase, e eu vim conversar com vocês sobre isso. Eu ontem criei uma enquete para saber quais os problemas pontuais, né? O que eu mais vejo aqui no treinamento e o que mais aflige os alunos, né? A minha audiência. Então eu separei algumas coisas para mostrar para vocês, para que a gente possa refletir junto e você entender o resultado de tudo isso. Eu até conversei com alguns alunos no privado. O que atrapalha teu estudo, né? É a falta de tempo ou é a falta de foco? Porque das reclamações que eu tenho aqui, essas são essenciais. 43% falaram que é falta de tempo. E 57% falaram que é falta de foco. Então, a maioria das pessoas tem problema, né? O que atrapalha o estudo é a falta de foco. Eu quero que vocês prestem atenção, porque dessa enquete eu tenho um grande resultado. Depois, eu perguntei assim para vocês, o que mais que te atrapalha? É a desorganização ou é a falta de hábito? E 60% dos que responderam falaram que a desorganização é o que atrapalha o estudo. Então, desordem, tá? Depois, no próximo, eu perguntei assim. Opa. Eu perguntei assim. Ah, não faça isso comigo. Vamos voltar aqui. Eu perguntei assim, quero dividir isso com vocês porque é essencial. Então, eu tenho problema com foco, eu tenho desordem, como 60%, né, dos chamados aí. Depois eu perguntei assim para vocês, ó. O que mais atrapalha teus estudos? São os amigos ou são a família? E 67% falaram que é a família que atrapalha os estudos. Calma aí que a gente vai resolver tudo isso. Próximo ponto. Eu perguntei, o que mais atrapalha teu estudo? São as videoaulas longas ou a falta de revisão? E pasme, 80% disse para mim que a falta de revisão é o que atrapalha o estudo. Depois, eu perguntei se o que atrapalha é o desânimo ou a feitura de provas. E 83% dos respondentes falaram que é o desânimo. Estamos terminando. Próximo ponto que eu perguntei é o que mais atrapalha seu estudo é porque você trabalha muito ou porque você não anota nada. E 60% diz que trabalha muito. Indo para o finalmente, na nossa enquete, o que atrapalha teu estudo? Eu não tenho local de estudo ou sem dinheiro para cursinho. E ganhou sem dinheiro para cursinho. Quanto? 67% das pessoas falaram que não tem dinheiro para cursinho e isso atrapalha seu estudo. Aí vamos para o finalmente. O que mais atrapalha teu estudo? É o celular ou a TV? E 80% falou que é o celular. Dentro do celular, o que mais te atrapalha? É o Instagram ou o Facebook? E 100% disseram que é o Instagram. Ai, que loucura. Vamos para nossas últimas. O que mais atrapalha teu estudo? É o home office ou afazeres de casa? E 87% falaram afazeres de casa. Depois eu perguntei que o que mais atrapalha teu estudo? São os filhos ou são as doenças que você tem? E 67% disseram que são as doenças. A gente vai bater ponto por ponto aqui, tá? Depois eu perguntei o que mais atrapalha seu estudo. É a tristeza ou é a falta de fé em mim mesmo? E 60% respondeu a falta de fé em si.
Depois, o que mais atrapalha seu estudo? Eu não tenho paciência. Ou a OAB só ferra. E 60% respondeu: não tenho paciência. Começou agora. Falta paciência. E aí a gente vai, acho que é a última. Eu perguntei: o que mais atrapalha teu estudo? Eu sou ansioso ou medo da reprovação? 60% falou que é ansioso. E quem não é, minha gente? E por fim, o que atrapalha seu estudo? Me sinto burro ou burra ou não tenho método. E 83% dos respondentes disseram que se sentem burros. Então vamos lá, minha gente. Hoje nós estamos falando num domingo, né? E domingo é um dia muito legal, porque domingo é um dia de reflexão. E ele é o dia que começa a sua semana. Você pode achar que não, mas ele inaugura a sua semana. Ele é importante para o descanso. Eu vou descansar e eu espero que você comece a adotar os domingos para descanso também. Descanso total. Mas ele é bom para as reflexões de como vai ser minha semana. Do meu planejamento para a semana. Porque se eu chegar na segunda-feira para começar a planejar minha semana, já é terça. Então eu já perdi um dia. Então esse nosso planejamento, é óbvio que eu não vou me debruçar na mesa e fazer 1001 atividades, não. Eu vou simplesmente prever o que eu tenho de compromisso essa semana para poder encaixar o que eu preciso fazer. No nosso caso, basicamente relacionado ao trabalho/estudo, né? Então, por exemplo, se eu tenho na semana marcado algum dentista, na semana, os dias que eu vou fazer atividade física, na semana, os dias que eu vou acompanhar alguém ao médico, por exemplo. Na semana, eu tenho uma reunião, eu tenho uma audiência. Eu preciso fazer esse pequeno planejamento. Por quê? Porque a fixação do meu estudo, né? O meu tempo de estudo, essa gestão de tempo que é muito importante, ela, claro que tem os pontos fixos. Gente, todo dia eu vou estudar das 8 ao meio-dia, por exemplo, ou todo dia eu vou estudar das 22 horas às 23. Não sei qual é o seu planejamento. Todo dia eu vou estudar das 6 da manhã às 7 horas, antes de ir para o trabalho. Mas isso não é fixo, porque tem dias que eu não vou conseguir cumprir. Só que eu tenho já que bater o martelo para que horas eu vou cumprir. Porque estudar não é estudar a hora que dá. Estudar é a hora que eu me comprometi. Então vamos lá? Então veja, quanto mais rápido eu enfrentar essa questão de estudo, mais fácil vai ficar. E você tem que ter uma conversa com o seu pior inimigo. E esse pior inimigo é alguém que te acompanha o tempo inteiro. Aliás, faz tudo com você, até cocô, que é você mesmo. Eu percebi pelos inbox que eu respondi ontem à noite que o maior problema sou eu. As pessoas escreviam assim: professor, o meu maior problema sou eu mesmo, sou eu mesma, né? Então, você tá colado em você e não tem como fugir. Então, pessoal, vamos começar? Vamos começar de novo, vamos começar diferente. Mas diferente do que você já fez até agora. Se de repente você vem de reprovações, porque o que você fez até agora não tá dando certo. Tem alguma coisa que não tá encaixando. Então, se eu estava acostumada a estudar à noite, eu vou começar a estudar de manhã. Vou começar a dormir mais cedo e acordar mais cedo também. Se eu estava acostumada a estudar de manhã e não está dando certo, eu vou tentar pegar o meu horário do meio-dia. Ou então eu vou tentar estudar mais no fim da tarde. Ou depois de uma atividade física que eu faça no fim da tarde. Então eu preciso organizar. E, gente, não tem nada fixo. Tudo é testa, testa, testa. E quanto mais cedo você testar, melhor. Então, gente, eu sei que tá difícil, é complicado quando a gente tem um desafio, não só fisicamente, mas também na nossa mente. Mas eu quero que você reúna esse pouquinho de força que você tem, dessa carga que tá pesada, porque a pessoa que mais te pressiona, você pode achar que é o mundo, mas é você, tá?
Mesmo você se sentindo abatido, reúne essa forcinha e vamos se posicionar. Por quê? Porque você precisa ver que você é importante, que você merece, que o mundo precisa de você. Quantas coisas boas você não faz e pode ajudar pessoas com essa carteirinha da OAB? Precisa ver a tua grandeza, o teu diferencial. Eu tenho tantos alunos, gente, tantos alunos que depois da OAB, gente, são pessoas ímpares, fazem a diferença no mundo de muita gente, no mundo de grupos. Eu morro de orgulho. E lá, quando eles estavam ainda nessa luta para a OAB, eles achavam que nem era tão importante. Tem tanto advogado no mundo, que diferença eu vou fazer? Mas você precisa enfiar isso na sua mente. Então, para de ficar remoendo as coisas que já passaram, tá? E principalmente, no dia de descanso que é hoje, porque sábado foi um dia de trabalho, você precisa se permitir fazer, sabe? Quando eu falo de descanso, eu lembro muito da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que ela não tem limite pro trabalho, porque o trabalho traz muita felicidade para ela, só que ela já tá aposentada, já tá velhinha, tem que parar. E essa semana agora que passou, chegou no domingo, ela perguntou pra mim, hoje, e aquele processo tal, você arruma pra mim tal coisa, nananã, enfim, domingo. Aí eu falei, mãe, hoje é domingo. Só isso. Hoje é domingo. E domingo é dia de descanso. Porque senão, toda hora você vai ficar em sobressalto, resolvendo alguma coisa. E bem no dia de domingo que é pra você não fazer nada. E não fazer nada faz muito bem. Porque é um momento criativo até pro teu estudo. O seu cérebro precisa de descanso, o seu corpo precisa de descanso. Tem os mais agoniados, né? Que eu tenho vários alunos, não, eu vou ficar em casa sem fazer nada? Você pode fazer, mas algo totalmente diferente do estudo. Você vai caminhar, vai fazer uma trilha, sei lá, vai ver um museu, vai jogar. Eu adoro jogar com os meus amigos, com a minha família. Baralho, damão, dominó, seja o que for, é tão divertido, a gente dá tanta risada, é tão gostoso e isso limpa a sua mente, né? Banco imobiliário, jogo da vida, war, o que você gosta? Mas eu gostaria muito que você tentasse se desprender de telas, tela de computador, tela de televisão, porque no seu estudo você já fica muito fixo à tela, então seria interessante que você se desprendesse, e isso inclui até filmes, tá, gente? Porque é legal para esse teu cérebro ganhar bateria, né, recarregar, você fazer algo que você normalmente não faz. Então, por exemplo, para quem gosta, né, eu gosto, cozinhar, fazer um bolo, fazer um bolinho de chuva, né, fazer uma feijoada para a família, sei lá, fazer um pão. Fazer pão é tão gostoso, mesmo que você nunca tenha feito, e daí, vamos fazer a primeira vez, vamos ver como é que é. Então, gente, o que eu tenho aqui pra gente finalizar e ver esses últimos pontos que a gente acabou de colocar? Eu até vou começar. Primeiro, né? Falta de foco. Falta de foco. Eu tava fazendo aula de pós-graduação ontem e é incrível, né? Tava lendo uns estudos muito legais relacionados a isso. Tudo que é tela é feita para nos viciar e a gente tá com um problema com relação a isso. Eu acho que passou da hora de você reconhecer que é um vício. É um vício. Você quer saber as coisas que estão acontecendo pra quê? Sabe, gente, é tão cruel isso, porque até, eu vou falar uma coisa meio dura, porque eu me sinto mal. Esses problemas que nós estamos enfrentando do Afeganistão, por exemplo. Cara, eu levei várias vezes as reflexões, sabe? As meninas não poderem estudar, isso me deixa mal. Mas o que eu posso fazer é muito pouco perto do que eu gostaria de fazer, só que eu não posso estar lá. Como que eu vou lutar? Eu tenho que lutar de outras formas. Mas eu não vou resolver todos os problemas do mundo. Mas eu posso fazer um mundo melhor resolvendo o meu problema. Sendo menos uma pessoa com essa questão. Sendo mais um advogado para lutar pelas pessoas. Eu, no meu caso, fazendo com que vocês persistam, vão pra frente e não desistam desse sonho para fazer o bem para quem tá muito próximo da gente. A gente tem que começar, gente, varrendo o nosso quintal. Só que a gente fica ali viciado naquela tela por uma coisa longe que não faz a menor diferença.
Se não é próximo de você, qual a diferença se alguém casou, sabe? Se não é próximo de você, qual a diferença se alguém tá fazendo um churrasco ou entrando numa piscina? Então, gente, esse foco, eu te digo, é estatístico, tá relacionado às telas. E isso significa o quê? Celular. A gente viu aqui, né? Falta de foco é um problema, desordem é um problema também, porque eu deixo as coisas acontecerem, né? E se eu falo só preciso estudar, vai vindo mais uma bomba, eu não estudo nunca, eu fico agoniado. Desordem também está relacionado a estudar em horas que não são para estudar, como agora no domingo, e no fim você não estuda bem, você não rende, porque você deveria estar descansando. E o seu próprio cérebro tem mecanismo para te sabotar e você não render, porque ele precisa de descanso. Ah, não, mas eu vou descansando devagarzinho. Não, é domingo. Vamos fixar agora para sua vida. Domingo é dia de descanso, tá? Falta de revisão também foi um item aqui. E, gente, sinto muito, precisa revisar. Agora, faltando 30 dias para a prova da OAB, é uma revisão. Ninguém vai aprender nada agora. A gente vai revisar. E para eu ter foco aonde eu vou revisar, eu preciso fazer aquelas provas. Sabe aquelas 3 provas que eu falei que você não fez ainda, que muita gente tá me devendo? Pois é, tá me devendo e se mandar hoje, eu tô descansando. De verdade. Hoje eu tô descansando. Se você não faz o mínimo para poder traçar uma rota para que as suas revisões sejam mais assertivas, aí tá muito difícil, gente. Porque eu tô pedindo 3 míseras provas. 3. E quem que tá aqui me ouvindo fez essas 3 provas? É uma vergonha. É uma vergonha. Então, outros falam que trabalham muito, né, na nossa enquete. Eu sei, tá todo mundo trabalhando e se virando nos 30. Só que o estudo também faz parte do seu trabalho. Você precisa encarar ele como um trabalho. Assim como você tem que acordar todo dia para trabalhar, seja na rua ou seja em home, que tem um horário, que você tem que se organizar, o teu estudo é um trabalho e é assim que tem que ser encarado. Trabalho não pode faltar à toa. Trabalho tem horário. Trabalho tem desempenho. Trabalho eu faço até nos dias que eu não tô afim. Trabalho eu faço até doente. Você tá encarando seu estudo como um trabalho? Precisa mudar essa chave, talvez, tá? Depois me falaram do desânimo. Gente, e eu vou juntar o desânimo com a ansiedade. O mundo moderno tá fazendo isso com a gente. Desânimo e ansiedade. O desânimo é geral, é atmosférico, vamos dizer assim. Ninguém acorda feliz todo dia, né? Sorrindo com tudo que acontece no mundo. Só que agora a gente tem as coisas potencializadas, mas sempre aconteceram coisas ruins no mundo. Sempre. Desânimo. E a ansiedade está sendo turbinada pelo mundo da informação que a gente vive. Excesso de informação. Excesso das coisas. Aqui, eu vou falar mais uma vez, o celular é o grande vilão. Mais uma vez, o celular é um grande vilão. Nas minhas pesquisas de ontem, né, é impressionante mundialmente como exponencialmente as pessoas vêm usando mais celular, mais internet e mais celular e ficando mais tempo. Sabe quanto é o tempo médio de um brasileiro no celular? Tá? Isso numa pesquisa séria da HotSuite. 9 horas e 29 minutos. E se você tá duvidando do que eu tô falando, começa a olhar no teu celular se ele já tem isso, porque também existem aplicativos, quanto tempo você passa no celular. Ele indica até aonde, que redes sociais, né? E a rede social que a gente viu aqui foi o Instagram, que é uma grande ilusão. E aí eu vou aproveitar até para falar sobre o caso de ontem, né, que falava que proibiu o advogado de fazer publicidade de ostentação. E vários amigos, colegas, ex-alunos que eu admiro demais meteram o cacete, sabe? Acharam um absurdo. E eu fiquei quieta, mas eu vou colocar você para pensar, porque você tá sendo influenciado por isso. Isso tá na minha tese de doutorado, tá, gente? Tese de doutorado eu abordei isso. Pessoal, a OAB, ela não quer, o intuito dela não é ficar
você não pode postar uma viagem, você não pode postar seu carrão. Não é isso. A OAB não quer que você use o marketing que promete milagres para as pessoas, mesmo que você tenha alcançado. Ela não quer que você use esse tipo de publicação para vender, porque o direito não é mercantilismo. É isso que a OAB quer dizer. Essas táticas, sabe, gente, que podem até ser reais, mas muitas vezes nem são usadas em marketing. Você pega um cara lá, aí o cara vai lá, aluga um carrão, aluga um relojão, vai filmar numa casa paradisíaca em Angra dos Reis, que não é a realidade dele, ele vende um sonho. E por N pontos relacionados a marketing digital, você é seduzido. Acontece muito nas pirâmides isso. Você é seduzido por esse ponto. É isso que a OAB quer conter. Então, muito cuidado, né? A gente tá falando, oi, Rô, a gente tá falando coisas que a gente talvez não entendeu. Então, você pode continuar postando sua viagem com a sua família, o seu carrão que você conseguiu com o seu trabalho, você pode continuar postando isso. O que eles não querem é que isso vire um engate de venda. Entende? Que é banido, né, pelo nosso estatuto. O que mais que eu quero, que é pra gente finalizar e pro finalmente aqui? As pessoas sobrecarregadas pelos afazeres de casa, né? E, gente, casa é assim, ainda mais quando a gente tá em home. Sempre tem serviço. Sempre tem serviço. Então, é uma questão de ordem e de divisão de tarefas, tá? Porque você fica sobrecarregada, mas às vezes não mora só você na sua casa. E por que essas outras pessoas não estão ajudando? Né? Eu fico meio impressionada. Eu não tenho filhos ainda, mas assim, eu lavava louça e roçava com 6 anos, ou menos até. Eu aprendi a cozinhar com a minha avó com 6, 7 anos. Sabia fritar ovo, sabia lavar louça, lavava roupa, fazia até lá na roça, né? Fazia até uma bolha no meu dedo. Qual é o problema? Uma criança varrer um chão, passar um pano ou recolher as roupas. Então, essa questão do trabalho de casa, ela é difícil, só que ela precisa ser dividida, né? Hoje em dia ainda mais, chega de submissão, tá? Então, nesse ponto, é importante a gente falar assim, você precisa pedir as coisas, gente. Às vezes a gente quer que as pessoas ajudem a gente, mas a gente não pede. Então a gente vai pensar nas melhores palavras para poder pedir. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de pedir. Então eu fico pensando, como é que eu vou pedir, sabe? Sem ser muito bruto. Porque lá em casa é todo mundo meio bruto. E eu peço hoje em dia. Porque às vezes as pessoas até querem te ajudar nesse momento de estudo, mas você não diz o que elas têm que fazer. De repente, em casa, a gente viu que o que mais atrapalha os alunos no estudo é a família. E a família atrapalha mesmo. Como, né? Às vezes com pais, mães que querem ajudar e não deixam você naquele teu momento de estudo. Quer um suquinho? Quer um bolinho? Quer um pão de queijo? Ou então com aquelas frases, nossa, mas você já estudou tanto, filho, você já estudou tanta, filha, chega de estudar. Então você precisa conversar. Ó, mãe, de tal hora a tal hora, eu vou estudar, não entre onde eu estou, por favor. Me deixe quieto, me deixe isolado, não me chame. Ok? Precisa ser falado. O seu filho, mesma coisa. É o filho que, às vezes eu tenho questões aqui no treinamento, você vai achar uma atividade para ele naquele ponto. Filho, mamãe vai estudar agora 1 hora. Você vai montar um quebra-cabeça 1 hora. Ou você vai estudar junto comigo aqui do meu lado 1 hora. Sem celular. Sem celular. E aí, a gente tem, para finalizar, a falta de fé, né, em si mesmo, a falta de confiança e que as pessoas se sentem burras. E aí eu tenho uma grande coisa para te dizer. Sabe o que é bom de tudo isso? Que a maioria das perguntas e a maioria das respostas que a gente teve aqui estão ligadas a algo que está relacionado a você mesmo. E cara, se está relacionado a você mesmo, como eu ouvi no direct, né? Professor, o problema sou eu. Professora, o problema sou eu. Que bom que o problema é você. Se o problema é você, você tem a faca e o queijo na mão para resolver. Nossa, professora, a faca e o queijo, porque se o problema fosse outro, aí às vezes tá longe do seu alcance. Mas se o problema é você, tá fácil. Tá muito mais fácil. Então,
separei alguns pontos aqui de dicas para você descansar hoje. Descansar e começar a produzir mais durante o tempo. Primeiro, não leva... primeiro ponto, né? Vamos pro primeiro. Dormir. Dormir é fundamental. Como é que tá o seu sono? Tá ruim, tá bom, não durmo, só fico pensando na prova. Quando eu durmo, eu sonho com a prova. Dormindo muito pouco, não consigo descansar. Veja, você leva o celular pra cama? Olha, gente, eu vou falar, eu acho um desaforo levar celular pra cama. Eu não tenho televisão, já falei pra vocês, né? Televisão no quarto, então, é um assassinato. Pra você não relaxar e descansar. Então, para de levar celular pra cama. Para de ligar televisão em cama. Tira essa televisão do seu quarto. Quarto é pra descansar. Outro ponto importante. Desativa as notificações. Que fazem barulho, principalmente. Desativa. Eu sei que você trabalha, muitas vezes trabalha com WhatsApp, a gente usa, né? Até na minha pesquisa de ontem, o WhatsApp super utilizado, né? Grupos restritos super utilizados, mas deixa a notificação sem apitar, tá? Depois, precisamos refletir. Às vezes, estudar demais também te atrapalha. Então, se a gente vai começar essa semana nova e nós temos 4 semanas só, eu vou estudar 2 blocos de 50 minutos por dia e vai ser isso. E eu vou estudar o máximo que eu puder disso e ponto final. E esse estudo de reta final tem que ser estudo com leitura de lei. E se não der tempo de terminar aquele teu ponto indicado, você vai acabar lendo o ponto da lei, puramente. Depois, atividade física te ajuda a relaxar, te ajuda a ganhar fôlego. Não é só, domingo é um bom dia, mas todo dia pode ter um pouquinho de atividade física. Eu mesma ontem não consegui sair, e aí eu fiz umas abdominal aqui, levantei uns potes e foi isso, entendeu? Aleluia, dei umas agachadas e é isso aí. Eu não preciso esperar, mas eu só vou conseguir se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. Não, é pouquinho. Vai dar certo, Rô, claro que vai. A programação. Outro ponto, programação. Hoje é domingo, como é que tá a tua programação? Como é que tá a tua programação pra semana? Tá na hora de pensar, tá? Mas é pra programar enquanto você tá são, tá? Porque de repente você vai sair, vai tomar uma birita aí, sei lá, e vai esquecer. Então, às vezes, eu já fiz isso muitas vezes, de ir me reunir com a minha família e tá com um papelzinho, e aí eu vou curtindo o momento, conversando, e eu vou anotando, putz, essa semana eu preciso fazer tal coisa. Papel, hein, gente? No papel, não nesse maldito desse celular. Essa semana precisa fazer tal coisa também. Essa semana eu preciso cortar o cabelo. Urgente. Então, vamos lá? Só para finalizar essa nossa conversa. Eu quero que você pense em algumas coisas hoje. Primeiro, no seu descanso. Sem medo de ser feliz. Não tenha medo. Eu juro que vai te fazer bem. O cérebro precisa de descanso. Ele precisa ganhar fôlego. Não adianta, é igual eu ter um celular e toda hora tá enfiando na bateria um pouquinho e saindo com ele. Enfiando na bateria um pouquinho e saindo com ele. Logo, a bateria tá viciada, aí você se sente sempre cansado. Então, hoje é dia de descanso. Mas o que eu quero que você lembre agora para estabelecer, para programar para a semana? Estabeleça os seus horários e as suas atividades da semana. As que estão previstas, tá? Porque tem outras que vão ser imprevisíveis, vão acontecer sempre. Cadê seu cantinho de estudo? Como é que tá seu cantinho de estudo? Eu sempre peço para os alunos tirarem foto e me mandarem, que eu adoro ver o teu cantinho de estudo. Quero ver se você tá com o EVA amarelo embaixo, se a tua mesa tá limpinha, tá organizada, não tá uma zona, né? Onde você tá colocando as suas provas, o seu VAD do lado, quero o seu santinho, tem gente que bota santinho, tem gente que bota água. Depois, é bom ter um método de marcação de tempo. Isso meu irmão tinha me ensinado há muito tempo atrás, logo que eu me formei, e a gente tem vários métodos de marcação de tempo. E significa ainda não ficar perto do celular, tá? Se você vai botar um cronômetro, deixa o celular longe de você enquanto você está estudando. Longe. Você pode usar também, que a gente está usando aquelas salas de aula para estudo que eu estou usando, que eu já passei para vocês, ele tem um cronômetro lá também. E cronômetro é assim, gente. É ferro e fogo. Se você está cronometrando e fica mexendo no celular ao mesmo tempo e respondendo gente, isso não é
o tempo real de estudo que você está tendo, não é, tá? E por fim, a nossa regularidade. Então, gente, ó, vamos começar uma semana nova, e essa semana é uma semana nova e diferente. Que a gente vai reunir toda essa nosso cansaço, sabe? O nosso saco cheio. Vamos parar com essa crença que sou burro. Ah, eu sou burro. Não, você não é burro. Ninguém é burro. A gente só precisa organizar o estudo. Precisa desembaralhar a cabeça. Fazer de uma forma simples. Às vezes você está dificultando demais, esperando coisas que não tem. Lembra da frase que eu falo sempre? Ninguém pode te impedir de aprender? Então, essa justificativa que deram sem dinheiro para cursinho é injustificável. Primeiro, cronograma rolando à torta e à direita por aí. Se você ainda não achou um cronograma que a galera tá compartilhando, entra num grupo do Facebook, entra num grupo de estudantes de direito que você vai ver que tem cronograma azul, verde, amarelo e tudo e tal, tá? Se você já tem esse cronograma, não tem dinheiro para cursinho, procura as aulas no YouTube. Sei lá, direito da personalidade, eu procuro no YouTube. Aula direito da personalidade. Vejo a aula. Não é a aula que você quer, eu nem indico, eu prefiro material, tá? Por conta de neurociência. Procura um resumo lá no Google. Hoje eu vou estudar direito penal do inimigo. Direito penal do inimigo. Você vai achar material. Então para de ficar de muleta. É na ação que a gente ganha. O profissional do futuro é aquele que age. É aquele que busca. O nosso problema não é pouca informação. Antigamente era pouca informação, sabe, gente? Antigamente, quando a gente fazia um trabalho, tinha que ir na biblioteca. E às vezes a biblioteca não tinha aquele teu livro. E aí você tinha que pedir um livro que vinha da puta que pariu. Ou viajar de estado. Eu passei por isso. Mas hoje em dia, gente, na sociedade da informação que nós vivemos, não tem desculpa. Não tem desculpa, tá? Então nós vamos terminar assim, ó. Estudou segunda-feira, na terça-feira, antes de começar seu novo bloco de estudo, revisa, dá uma passada de olho naquilo que você estudou na segunda. O que deu para estudar. Terça-feira, estudou? Terça-feira? Quarta-feira começou? Antes de começar, dá uma olhada no teu estudo de segunda e terça. Mas é passada de olho, gente. Eu prometo que essa revisão, mini revisão, que não precisa ser perfeita, vai entrando na sua cabeça e é demais. Eu, por exemplo, estou estudando uma matéria nova aqui para poder gravar e terminei a aula e todo dia antes de começar a fazer a próxima aula, eu dou uma passada de olho e fica mais fácil. Tá bom? Então, hoje a palavra de ordem é descanso. Se você não descansa no domingo ou tá querendo fazer com que domingo seja o teu momento de botar a casa em ordem nos estudos ou estudar o que tá faltando, tá errado. Vamos fazer esse pacto. Domingo é dia de descansar. Eu preciso descansar para render mais. Assim como eu preciso fazer alguma atividadezinha física para estudar mais. Eu não sou um robô. Eu sou o quê? Algo biológico. Então eu preciso desse equilíbrio, desses freios e contrapesos. Não tenha dor na consciência de descansar no domingo. Descanse. Eu tô fazendo agora o nosso desafio, né? Porque a gente se comprometeu e não tá me onerando em nada falar com vocês sobre algo que eu sei que vai te melhorar. E que vai me melhorar também, né? Não tô aqui 200 horas escrevendo um roteiro do que eu vou falar. Não, pra mim isso é muito natural. Isso não tá onerando o meu dia. Então, a partir de agora, eu vou descansar. Então, quem mandou mensagem mandou, quem não mandou não mandou. Agora é só segunda-feira. Eu quero que você descanse também, tá? Descanso é fundamental pra gente ter o quê? Um bom rendimento nos estudos. A gente já entendeu que estudar bastante não é bom. Eu preciso estudar com qualidade. Às vezes um cara fica 5 horas sentado na mesa e o outro fica meia hora e estuda exatamente a mesma coisa. Então, eu quero desempenhar bem, eu tenho que descansar. Bom domingo pra vocês. Um beijo, tchau, tchau.